Bom dia, pessoal! É muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Vamos juntos refletir um pouquinho na palavra de Deus, um pouquinho. É muito pouco, mas serve para despertar, para trazer realmente o interesse, para provocar o desejo de conhecer mais a Deus e experimentar mais do seu poder, que nós precisamos tanto para vencermos os limites, as dificuldades, as muralhas que se levantam, não só na nossa vida, mas da nossa família, dos nossos filhos, quem sabe do cônjuge, não é? E nós precisamos mesmo dessa força que procede de Deus. Olha, eu tenho repetidas vezes falado para vocês do momento que nós estamos vivendo, o quanto as pessoas estão perdidas, confusas, elas não sabem mais o que é certo, o que é errado. Elas não têm mais entendimento de perseverança, paciência. As coisas estão muito diferentes do que foi no passado. E nós precisamos então segurar, firmes, realmente, na verdade, para que a mentira não venha fazer parte das nossas vidas, provocando fantasias e desejos malucos que estão aí por toda parte, roubando, atrapalhando, corroendo casamentos, famílias, filhos, pessoas, homens, mulheres. Então nós precisamos tomar uma posição de fé em Cristo. Como vamos fazer isso? Através do conhecimento do Santo Livro. É muito importante que você perceba isso, porque também nós estamos vivendo um tempo de muitas vozes, tem bastante gente falando. Mas é importante que você possa conferir o que está sendo falado com a palavra de Deus. É o que está escrito. Você tem tido desejo, você tem conhecido a palavra de Deus ou não? É importante que você saiba, para que essa palavra possa orientar e dirigir o seu caminho. E também das pessoas que você ama. Quando elas vierem conversar com você, você tenha algo realmente precioso da parte de Deus para falar para elas. Não é uma questão de religião, claro que não, é evidente que não. Mas é uma questão de vida em abundância que Jesus veio trazer para aqueles que creem. Os homens estão padecendo nesse tempo, porque eles não estão conseguindo crer, eles estão vacilando, eles estão confiando em si mesmos. Mas nós estamos vendo aí, justamente nesse tempo de pandemia, o que adianta eu poder amontoar uma porção de coisas e morrer de Covid? De que adianta realmente, não é? Assim, mesmo não sendo Covid, as outras coisas que têm acontecido no mundo, um acidente, ou uma morte, ou uma bala perdida. Sim, estas coisas acontecem sobre qualquer pessoa. Empresas que estão fechando, pessoas que estão ficando desempregadas. Pois é, como é que nós vamos viver? Como é que nós vamos realmente ter disposição para cuidar de crianças pequenas, ou pagar um aluguel, ou ter que enfrentar uma dificuldade, quem sabe até mesmo de saúde? Veja só, isso não é uma questão carnal, isso é uma questão de alma, de espírito, de um fortalecimento no nosso interior. E olha, acredite, eu e você precisamos disso. E veja só o ápice de tudo isso. Está lá no capítulo 28 do Evangelho de Mateus, do verso 1 até o verso 10. Está escrito: No findar do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana, domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como de um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não temais. Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então nós vemos este momento que é o ápice de todas as coisas da palavra de Deus, que é a ressurreição de Cristo.
né? O seu aparecimento, o momento então de tudo aquilo pelo qual Jesus profetizou, a palavra de Deus profetizou, e Jesus disse que iria acontecer, não é? Que ele seria entregue na mão dos principais, dos sacerdotes, do povo, e ele seria maltratado, iria apanhar, e o crucificariam, não é? E o humilhariam e tudo mais. Jesus passou por tudo isso, mas Jesus também disse: e eu morra, e depois no terceiro dia eu seja ressuscitado. E a sua ressurreição, o que representa? É a vitória contra a morte. É a vitória contra toda a maldição do pecado. A ressurreição de Cristo é a coroa, não é? De tudo aquilo da obra da redenção que ele veio trazer. Sim, foi o seu sacrifício diante de Deus que foi aceito por Deus. A ressurreição de Cristo é a vitória, a nossa vitória contra o pecado, contra o inferno, para que nós possamos ter uma vida eterna na presença do Senhor. Portanto, alegre-se nessa manhã. Comece se alegrando por aquilo que você recebeu em Cristo, que ele fez na cruz, substituindo as nossas vidas naquele lugar. Mas veja só que interessante, no domingo as mulheres foram até lá para levar os aromas, né, os bálsamos, os óleos para colocar sobre o corpo morto de Jesus. Só que ele ressuscitou. Então havia os anjos que estavam lá, tiraram a pedra, e aqueles guardas, lembra os guardas que foram enviados por Pilatos e pelos líderes judeus, ficaram como mortos, porque ao verem tudo isso acontecendo, a condição humana deles não suportou. Eles podiam ser corajosos, guardas, armados e tudo mais, só que não era uma coisa natural, era sobrenatural. Nesse momento, aquelas mulheres que viram tudo isso, não é? Aqueles anjos foram conversar com ela e falaram assim: olha, eu sei que vocês estão procurando Jesus, não tenham medo, mas ele não está mais aqui. Ele ressuscitou dos mortos. Assim como todos nós também viveremos na sua presença, completamente renovados por causa do seu sacrifício. Mas é importante que você receba esse sacrifício na sua vida. Que aquela morte de cruz, aonde ele recebeu lá a culpa pelo meu pecado, pelo seu pecado, que você possa entender isso nesse momento e falar: é verdade, Jesus, o Senhor, sendo inocente, sem nenhum pecado, foi morto e crucificado e fez isso porque quis. Porque ele se fez como uma oferta pelos nossos pecados. Receba isso na sua vida nessa manhã. E aí o que acontece? Aquelas mulheres saíram depressa para contar aos discípulos, conforme a orientação do anjo. Mas enquanto elas saíram, Jesus apareceu no caminho delas, e o que ele diz, não é? Jesus veio ao encontro delas e disse: salve, e elas aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. É evidente que o que elas queriam mesmo era estar com Jesus. E o que é que você quer? Sabe, muitas vezes nós temos tido desejos que são carnais, humanos, depressivos, os desejos de vingança, desejos de ira, desejos de contenda, desejos de poder, desejos de todas essas coisas que estão no mundo, em tudo aquilo que o mundo prega e orienta, tem isso, você tem aquilo outro, e agora você tem esse carro, e agora você tem isso, tem. Então isso virou a marca do mundo, ter. Quem tem mais, pode mais. Quem tem mais é mais bonito, é mais importante, é melhor. Mas aqui, neste momento, o que aquelas mulheres queriam? Estar com Jesus. Ser pessoas que vivem com Jesus. Então, mais importante do que ter é ser. E elas, nesse momento, elas estavam com Jesus e elas, o que fizeram? Abraçaram seus pés e o adoraram. Está chegando o tempo e nós, cristãos, precisamos nos dispor diante de Cristo para o adorar, para exaltar o seu nome pelo seu grande e poderoso feito, para nunca mais esquecer de que, por causa disso, nós realmente, o jugo do pecado foi quebrado das nossas vidas e nós podemos ter uma nova vida dada por Cristo no nosso interior. Você quer uma nova vida? Quer se desprender das coisas que têm aprisionado a sua alma, a sua mente, o seu coração? Jesus pode fazer isso. Mas isso não é só uma palavra de efeito, é algo pelo qual você deve olhar para a cruz, entender o sacrifício de Cristo, abrir o seu coração e pedir que Jesus entre na sua vida para te libertar dessa escravidão, dessa dor, dessa angústia que tem tomado conta do seu ser. É uma entrega.
Não é uma meia entrega, não é mais ou menos, é uma entrega. E a partir daí começaram a crescer. É assim que vivia a igreja primitiva. Quando a igreja foi formada, as pessoas ouviam essa mensagem do Evangelho sobre a ressurreição de Cristo e elas ficavam felizes e animadas com essa salvação, com essa libertação. Mas a partir daí, os apóstolos, os discípulos, começavam a ensinar as pessoas para que elas estivessem crescendo. Então, é como se fosse uma criança, elas começaram a alimentar as pessoas para que elas estivessem cada vez mais conhecendo a ação de Deus, quem é Deus, o poder de Cristo, a ação de Cristo e fortalecendo a sua fé. Então, abra o seu coração nesse momento. Então Jesus disse, não tenham medo, ide avisar a meus irmãos e para que se dirijam a Galiléia e lá me verão. É tempo de nós estarmos cada vez mais ouvindo o que Jesus tem para nos dizer. E eu tenho certeza, como ele repetiu aqui outras vezes, não temais. Muitos dos nossos irmãos nesse tempo têm passado por vários tipos de medo, amedrontados por circunstâncias, mas a ressurreição de Cristo o que trouxe? Trouxe alegria, trouxe a coragem e a ousadia de não temer mais a morte. Como as pessoas desse mundo temem, como as pessoas desse mundo são escravizadas, do perigo e dessas coisas todas de desespero, porque obviamente para eles é o fim. Para nós não é o fim, para nós é o meio, porque o nosso irmão mais velho venceu a morte, ressuscitando diante do Senhor. Que o Senhor te abençoe nesse dia e que você fique firme.